a grande maioria que vai começar a importação, ele não tem ainda uma ideia muito clara do que é. Então, para que arriscar um volume grande? Então, nós podemos fazer esse trabalho. Então, quando eu te pergunto algo sobre funcionário, eu já te pergunto pensando em algo que eu acredito. Eu consigo ser um máximo imparcial? Tento. Mas é possível ser 100%? É impossível. Nenhum jornalista é 100% imparcial. O chinês também é muito de confiança. Então, se você vai com um grupo que já é confiante, já fala, já sabe, conhece a cultura, isso também já quebra a barreira, né? Sem dúvida. Olá, bem-vindos ao Econ Lovers Podcast. Mais um episódio, e nós hoje temos o prazer de receber uma pessoa muito importante, muito especial. Quem é, Mário? Eu queria falar isso em mandarim, mas eu não consigo. Ainda. Você tá treinando. Estamos aqui com o Lucas, que eu não vou me atrever a falar o sobrenome, que eu vou falar errado. É Lucas Wang, mas o meu nome em chinês, o pessoal me conhece por Lehong. Lehong Wang. Lehong Wang. Boa, Lucas, seja bem-vindo. Bem-vindo. Ao nosso podcast. É uma honra estar aqui, né? A gente tem conversado um tempo já e realmente estou muito feliz de poder aqui compartilhar um pouco sobre as experiências, né, de negócios, e eu acho que vai ser um ótimo bom papo esta tarde, né? Sim, é isso aí. com certeza. Você trabalha com e-commerce e quer saber mais sobre importações, China, como que você pode vender nos marketplaces, se relacionar com o mercado chinês, digital aí do e-commerce chinês. Eu, se fosse você, não sairia daqui. Então, já vou te pedir agora, tá? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha com um amigo que você conhece, que precisa desse tipo de conteúdo. E, no mínimo, você pode fazer, né, a vida de alguém melhor com um botãozinho que você apertou ali para compartilhar. Certo, Clarissa? É isso aí. Lucas, eu sei que você tem aí uma trajetória de longa data e nós queríamos começar ouvindo, né? Como que você iniciou, como você começou e o que você faz hoje? Conta pra gente. Vamos lá. Bom, a história de importação no Brasil, né, iniciou em 95, né? Para quem não sabe, foi onde o Fernando Collor, na época, era presidente, e ele abriu o mercado para o Brasil, né? Eu acho que das poucas coisas boas que ele fez, essa foi uma das melhores que ele conseguiu desenvolver. E dali começou a história da importação brasileira, até então, porque o nosso mercado era muito reservado, lembra da reserva de informática ainda, né? Talvez os mais jovens nunca passaram por isso, mas as marcas brasileiras não podiam desenvolver computadores de fora, só podiam vender as nacionais. E com a abertura da importação, começou-se a ter realmente possibilidade de terem produtos que o Brasil nunca pôde ter. E a China, naquela época, estava iniciando, inclusive, o seu desenvolvimento. Então, ainda as coisas eram muito limitadas. Eu lembro dessa situação, no começo a qualidade era extremamente ruim, né? Mas com o passar dos anos, a China conseguiu aperfeiçoar, devido também à velocidade com que o mundo todo precisava da mão de obra que a China tinha, né? Então os produtos foram refinando, as qualidades foram melhorando, e hoje nós chegamos aí a ver produtos da China como carros elétricos, né? Que estão aí dando um show de tecnologia. Já não se fala mais aqueles produtos Xing Ling de péssima qualidade, né? Aquela história do passado. É claro que ainda existem produtos de preço baixo, mas mudou muito, né, essa história. Né? Então eu vou contar um pouquinho, né, da jornada da importação da minha empresa, né? Então em 95 eu trabalhava ainda na IBM, eu trabalhei na época, fui formado na área de TI, da ciência de computação, e trabalhei também depois com a área de marketing, que foi uma área que me ajudou muito a alavancar a parte de venda e comercial. E quando eu estava trabalhando na IBM, meu pai resolveu importar, naquela época, lâmpadas eletrônicas, que hoje são LEDs, mas antecessor da OLED tinha aquelas lâmpadas PLs, né, aquelas eletrônicas. E ele trouxe também luminária de emergência, aquela que você coloca na escada. Põe na tomadinha, deixa ela ligada lá. Deixa na tomada, na escada, e quando falta energia, né, ela acende sozinha. Então ele começou a desenvolver isso, trazendo produtos de Taiwan, que naquela época os produtos de qualidade vinham de lá, e começou a desenvolver. E aí ele precisava de alguém para fazer a parte comercial. E aí ele falou para mim assim, você não quer vir me ajudar aqui, montar um negócio, né? E aí eu acabei
tomando uma decisão, acho que um dia a gente toma essa decisão para ter o seu próprio negócio, né? Então, mas você estava bem na IBM, não estava ruim, uma empresa sensacional uma super marca, né? Sim, mas eu entendia que ali podia ser uma oportunidade de exatamente começar, né, a empreender. Sim. Então, tomei a decisão, pedi as contas, porque o meu chefe não queria me mandar embora, então eu falei, tá bom, então eu pedi as contas. E aí fui trabalhar com meu pai, né? Então comecei a vender os produtos aqui em São Paulo, conheci a Santa Efigênia, conheci a Consolação, né, a parte de iluminação, e assim fui desenvolvendo a parte da importação, né? E aí mais ou menos isso foi em 95. Isso era B2B, né? Era B2B. Seu pai importava e você ia nas lojas oferecer atacado desses produtos. Exato. Ainda não tinha o conceito de B2C direto, porque... O B2C, que é tipo direto consumidor, vocês não tinham essa... Não tinha ainda nessa época. Ali você trazia um produto para vender para revenda. Ou seja, a cadeia de distribuição, tá? Ela era muito definida até um tempo atrás. Você tem lá um fabricante, ou importador, que representa uma fábrica, né? Você passa através de um atacadista para um varejista e, por sua vez, o consumidor final, né? Então, essa cadeia de distribuição, no ramo alimentício, até hoje, ainda é muito forte, por conta o Brasil é um país de dimensões geográficas muito grande. Sim. Então, ainda necessita dessa parte de distribuição de canais. É o que na China eu vejo muito é o S2B2C, né? O supply ali... Isso. Entregando para um distribuidor e esse cara entregando para uma revenda e, por sua vez, chegando ao consumidor final. Hoje, né, com a tecnologia da internet, a própria China, né, você vê a situação hoje, praticamente é um B2C direto, né? Ou seja, quando você compra numa dessas sites aí de uma AliExpress, da fábrica deles, né? Exatamente, a fábrica produz quase que direto. É o que eles chamam de D2C, né? O Direct to Consumer, né? Tipo, a fábrica na China produz, já entrega para o consumidor final, relaciona o atendimento, faz tudo. E é praticamente hoje, por conta da logística, né? Que eu acho que algum tempo atrás veio aqui, né, o William Tang, né? Ele comentou um pouco sobre isso, né? Porque o grande foco hoje dessas grandes empresas de e-commerce não estão mais agora em marketplace, né? Se a gente olhar, é o quê? Logística. Logística. Prazo, Mercado Livre e a Amazon viraram um operador logístico. Eles não são mais agora um marketplace só de colocar o produto, porque eles conseguem entender que a cadeia de entrega hoje representa tudo, né? Mas independente disso, quer dizer, falando isso de 28 anos atrás, né, ainda não tinha essa tecnologia, né? Então ainda você tem essa importação tradicional, o importador traz o produto, nacionaliza, né? E aí vai revender isso para o lojista, né? No caso, não tinha no e-commerce, nem existia ainda, não se falava nem de e-commerce naquela época, né? Então, assim, ao longo dos anos, a nossa empresa foi crescendo, foi desenvolvendo, né? A gente foi ganhando também, criamos nossa marca, e aí, hoje, esse ano, no 2025, nós estamos comemorando 29 anos a empresa. Que legal, onde, ano que vem, nós vamos celebrar 30 anos a empresa, né? E aí a gente vai fazer, inclusive, uma grande festa, né? Para celebrar, afim, 30 anos uma empresa não é para qualquer um, né, aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, com tantas mudanças, né? Nossa, a gente já passou em todos os tipos de e vem mais por aí. De situações reforma tributária, né? Tá chegando. Exato, é mais um desafio para ano que vem, né? Espero que realmente consiga melhorar, né? A gente entende que desburocratização ajuda muito, né? Então, espero que isso, de fato... 30 anos, que legal, 30 anos. Muito tempo já, né? E a festa vai ser... Já tá planejando já. Estamos planejando, então vamos ver. Vai ser provavelmente em agosto também, de 2026, né? Que nós vamos celebrar 30 anos. Muito bom. E só para atualizar, né? Contextualizar a situação. Sim. Então, nesses últimos anos para cá, depois da pandemia, que o mercado teve uma mudança radical, né? Principalmente com a questão de e-commerce, ou seja, muitas lojas físicas não aguentaram o baque da mudança da pandemia, fecharam as lojas, e aí se abriu uma grande oportunidade de hoje terem muitas lojas físicas, virtuais, né? Que estão desenvolvendo um negócio que fez com que as grandes marketplaces hoje são o que são, né? Ampliaram demais. E nós pudemos surfar um pouco nessa onda, ou seja, a empresa pôde participar dessa transição, e inclusive foi o que ajudou a nossa empresa a crescer também nesses últimos anos, né? E aí, com o crescimento do e-commerce, eu comecei a me interessar mais. Falei, nossa, que interessante, né? Como que
por que esse mercado foi tão rápido a mudança? Então, eu comecei a estudar ela também, comecei a entender, fui participando mais ativamente, né, como usuário, como revendedor, para entender também como funciona, né? Então, hoje você começa a entender que é um canal extremamente importante, e aí entra também tudo aquilo que nós vamos conversar hoje, a questão da importação, porque devido ao tamanho da concorrência que está tendo hoje, né, no canal de e-commerce, muitas empresas estão buscando a importação como um meio de sobrevivência ou um meio também de buscarem produtos diferentes. Sim. Né? E você fazer isso para a sua própria empresa. Sim. Foi aí que você enxergou uma possibilidade de também atender outras empresas no modelo de trading ali. Correto. Trading, consultoria, tá? E levar... Porque, apesar da importação ser, entre aspas, relativamente fácil, né? Existem várias cadeias que tem que entender que não é uma coisa tão simples assim. Bom, nós vamos falar basicamente mais sobre o mercado da China, porque é o que mais praticamente vem os produtos, né? Mas isso é válido para todos os outros tipos de canais. Mas se você parar para pensar, existe uma diferença de fuso horário, né? Um país de outro país, outro local, então você já tem uma dificuldade de comunicação, ou seja, quando é de dia lá é noite e vice-versa. Você tem uma barreira linguística que, obviamente, que hoje, com a tecnologia do IA, né, já está reduzindo bastante. Sim, mas ainda assim, são dialetos, muitas vezes a parte cultural é muito diferente. Ô Lucas, se você for no Rio de Janeiro e você falar assim, eu preciso ir ali naquele restaurante que eu vou comer uma carne, quando você fala carne, o carioca vai falar carne? Esse cara não é daqui. Ou se você falar no Rio de Janeiro... E aí o táxi pode sair mais caro, irmão. Assim, eu tô falando do Rio, São Paulo, por causa dessa coisa toda que eles brincam de Rio, São Paulo. Mas vale pra qualquer lugar. Se for pra Belém e você fala com sotaque de lá, o cara vai te receber de um jeito diferente. Verdade. Porque ele percebe que tem uma certa proximidade. Você já quebrou uma primeira barreira, né? Só pelo fato obviamente, de ser do lugar... Eu posso falar inglês, e o chinês lá do outro lado pode falar inglês perfeitamente. Inclusive pode ser sem sotaque os dois. Mas se eu falo mandarim, eu abri uma porta que não estava aberta antes, ou não? E quem que fala mandarim? São poucos brasileiros, né? São poucos brasileiros. E a China, só para vocês terem uma ideia, tem mais de 1000 dialetos. Né? O mandarim é a língua oficial, mas se você for em cada região, cada província, eles têm os dialetos próprios, e aí é completamente diferente a forma de falar. Assim como eu falar cantonês, né, por exemplo? Eu sou descendente de taiwanês, de Taiwan. Então, Taiwan tem um dialeto próprio também, né, que é totalmente diferente de mandarim. Então, tem essas barreiras linguísticas entre eles lá dentro, já na China. Imagina por fora, né? Mas eu diria assim, a primeira barreira de entrada para quem quer trabalhar em importação já tem a questão a linguística e cultural. A cultura é diferente. Segundo ponto, você vai procurar produtos lá. Tem várias ferramentas hoje que facilitam? Sim, você tem aí Alibaba, AliExpress, você tem hoje várias empresas provendo serviço. Ok, mesmo assim é como se você procurar uma agulha no palheiro, você tem milhões de empresas, né? Como é que você vai entender a reputação, a qualidade? Você vai ficar testando ela? Pode fazer, mas é um risco também. É um teste marítimo aí, às vezes aéreo, caríssimo, Caro. né? Aí entra depois agora a parte de transporte, a logística. Você tem o transporte marítimo, aéreo, que são caros, que tem limitações, você tem um espaço físico. Armazenamento, pode dar canal vermelho, um monte de coisa, né? Enfim. Exato. Os problemas da parte logística brasileira, que são muito burocráticos, as taxas são caríssimas no Brasil. A gente chama de desembaraço, certo? Desembaraços aduaneiros, né? Que tem várias taxas embutidas, que muitas vezes vem realmente uma surpresa, porque ela não é cobrada proporcional a uma porcentagem do produto. Muitas vezes é um valor fixo. Então, se você traz um container de um valor pequeno, aquele valor fixo representa um custo alto para você. Não vale a pena. Então, todos esses pequenos detalhes complexos, ela realmente dificulta muito, às vezes, um empresário chegar e falar assim, vou começar a importar. Que era fácil, vira um terror. Né? Exato. Não é um negócio tão simples, tá? É óbvio que essas barreiras de entradas, eu acho que tem a ver com a própria legislação brasileira, que é muito burocrático, né? Então, não facilita a vida. Mas, ao mesmo tempo, a barreira de entrada, ela também é uma oportunidade. Ela restringe também aos aventureiros, qualquer um fazer essa importação, né? Então, fazer uma coisa certa, ela traz realmente uma segurança. Então, precisa de pessoas que possam dar toda a assessoria, todo o suporte, né? Exato, para poder realmente fazer com que
digamos assim, o risco do seu investimento minimize. Tá? Então, esse é um trabalho que, pela experiência de quase 30 anos, eu tenho um pouco para poder compartilhar. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu tenho, né, feito já, a gente talvez já fale isso mais para frente, né? Mas eu já tenho feito também, por exemplo, levar cliente que era para a China. Ir para a China para visitar feiras. Entender melhor esse Exato. mercado, a cultura e tudo mais. Isso. E realmente direto na fonte e buscar, olha, essa empresa aqui, ela é confiável, ela não é confiável. Essa aqui você pode fazer. Então, você tem um apoio que eu diria que para quem nunca foi para a China e primeira vez assim, às cegas, tá? É um risco, né? É um risco grande. Eu diria assim, é um risco grande de perda de dinheiro, perda de tempo, né? Que você pode evitar isso trazendo pessoas que têm um pouco de experiência que pode ajudar. Um ROI muito claro, é muito evidente que você tem um retorno sobre o investimento que você faz, né? Se fosse um negócio fácil, é o que você falou, aparentemente é fácil. Agora, quem consegue superar essa parte, então muitos realmente são bem-sucedidos, porque óbvio que a importação ela traz uma margem melhor, principalmente o nosso parque industrial brasileiro, né, hoje foi sucateado quase tudo, nós não produzimos nada, tudo é caro, então você tem hoje os produtos que são muito mais confiáveis, né, trazendo na China, e um custo muito acessível, onde você consegue colocar aqui com uma margem de rentabilidade muito melhor do que você comprar aqui, né? Sabe o que eu acho legal? É que a gente tá falando aqui, parece que tá falando de celular, carro, coisas muito extraordinárias, assim, tecnologias que a China traz e tudo mais. Obviamente a gente sabe que tem de tudo, gente, mas olha que interessante. Você quer ver uma coisa interessante? Fale. A sua empresa vende o quê? Vamos lá. Nós focamos basicamente em produtos de escritório do dia a dia. Então, a gente acabou especializando hoje em trazer calculadoras eletrônicas. E a calculadora eletrônica, né, você fala assim, mas hoje o celular... É isso que eu tô falando, praticamente, que eu acho muito legal isso. Praticamente eliminou, sim, a parte de bolso. Mas se você presta atenção em qualquer loja, padaria, loja física, loja shopping, sempre tem uma calculadora lá para fazer a conta ainda, né? Sim. A gente trouxe também um produto que hoje é muito importante para empresas, que é fragmentador de papéis. São aquelas máquinas que picotam papéis. Sim. Você precisa destruir documentos confidenciais, a lei LGPD. Quem trabalha com RH sempre tem documentos que precisam ser eliminados. Exato. Muitas vezes, sim. Imagina dados confidenciais sobre a vida das pessoas. Então são produtos que você fala assim, muito difícil no Brasil. Calculadora, quem que ia pensar que você trabalha com calculadora há tantos anos? E o ponto... 100% das calculadoras do planeta Terra é produzido na China. Ou seja, não tem um único país no mundo que faz calculadora. Só a China. Só a China que fabrica. Não sabia disso. Quer comprar calculadora? Procura o Lucas aí, ó. Ele vai te achar. Tinha uma fábrica muito antiga, quem é da velha guarda, chamava Dismac. Eu acho que vocês são mais jovens e não conhecem. Eles eram uma fábrica que tinha no Manaus. E eles quebraram. Não conseguiram suportar o preço, a competência, produção é muito caro. Exato. Por que eu perguntei isso? Porque eu queria mostrar justamente isso. Assim, eu já sabia que eu trabalhava com calculadora, né? Eu falei, nossa, eu acho extraordinário demais, porque é um mercado que duvido alguém que estava escutando aqui que imaginou que seria calculadora. Sim. Né? E quem ouviu ele falar calculadora pensou, nossa, deve vender nada, né? Não, ele trabalha há anos com isso. A empresa cresceu em cima desse processo, né? Foi o nosso ganha-pão por muitos anos e nós chegamos a ser liderar no mercado brasileiro, né? De calculadoras, porque muita máquina vendida. Isso realmente mostra que a importação bem feita e bem calculada, né? Não é muito sobre o produto do hype, né, Lucas? Muitas vezes você vai atrás do que ninguém está vendendo ainda. Exato. E você fala assim, nossa, tem milhões ainda de produtos, oportunidades. Sim. Às vezes a pessoa desenvolve um item que não tem nada a ver com o hype que está sendo colocado. Pode ser, por exemplo, um acessório de decoração em casa, pode ser algum produto de peça, de ferramentas, de veículo, sabe? Alguma coisa assim que você nem imagina e pode criar uma oportunidade de negócio. Então, assim, existe uma infinidade ainda de coisas que não inventaram ainda. Oportunidades, né? Ou vão ser inventados, né? E certamente eu acho que vai atender muita gente à necessidade, né? Então... E aí hoje vocês agregaram também essa questão de dar essa consultoria,
Como que funciona? Só para eu ver se eu entendi. São quantas empresas, né? É, Nesse processo todo. Tem a da calculadora, tem a da importação. Tem a empresa que vende produto e a empresa que vai proporcionar, ajudar esses empresários a fazer a importação. Correto. Então, assim, a empresa importadora é nosso negócio que já está rodando há vários anos. E a ideia de surgirmos, né, nessa parte de levar o pessoal da viagem, exatamente pensando assim, bom, por que não levar? Porque assim, tem muita gente que quer importar. Fala, eu não quero mais comprar no mercado brasileiro, eu quero realmente ter uma margem. Ok, nós podemos dar essa assessoria auxiliando essas empresas que querem fazer, e às vezes tem segmentos que não tem nada a ver com o nosso segmento também. Ou seja, nós não iríamos nunca trazer um produto desse para atender. Então, o que nós queremos fazer, através da nossa experiência de suporte, fazer com que ele aprenda a importar. Nós podemos fazer o papel, inclusive, inicial como a trading. Por quê? Porque a importação inicial, às vezes, não compensa você trazer já com volume grande. A não ser que você tenha uma ciência de um produto que, nossa, isso aqui vai vender muito, aí eu vou trazer inteiro. Mas a grande maioria que vai começar a importação, ele não tem ainda uma ideia muito clara do que é. Então, para que arriscar um volume grande? Então, nós podemos fazer esse trabalho. Importar em volumes pequenos para você. E aí, se ele começar a sentir segurança e falar, nossa, isso aqui dá para aumentar, beleza. Isso que vale um container, né? Sei lá. Aí ele pode começar a partir... Investir, né? Depois de ter essa segurança. Exato, ele pode partir para importar. Eu tenho, né, na China também parceiros que possam fazer sourcing de produtos, né, que ajudam também a questão do embarque. E a gente sabe também que muitos produtos brasileiros, os chineses, quando vêm para cá, tem essa questão também de certificações também. É verdade. Tipo, se for brinquedo, tem metro, né? Então tem que também saber se o produto está devidamente protegido, né? Ou, por exemplo, até mesmo com marcas e patentes, para ver se essa parte a gente assessora também. Vamos supor, você vai trazer um produto, eu acho que você tem que registrar sua marca. Porque você trazer um produto sem a sua marca registrada, depois o negócio dá certo e alguém registrou. Eu já vi tanta gente com dor de cabeça, perdeu a oportunidade. Então, são essas experiências que nós passamos, né? Que eu tenho essa experiência, isso tem a ver também com uma consultoria, por exemplo, consultoria empresarial, financeira, tributária, né, de negócios, como também montar uma equipe de vendas. Eu tive já mais de 50 representantes comerciais em todo o Brasil, né? Eu comandei várias equipes de vendedores. Eu trabalhei com negociações com empresas de grande porte, pequenos portes. Então, tudo isso tem... para muitas empresas, às vezes, quer começar, são áreas, né, que quero desenvolver isso para frente. Isso já é um projeto meu pessoal, que depois podemos conversar, né? Que uma área a gente já trocamos umas ideias sobre um projeto voltado para negócios, né? Negócios onde a gente vai pode ensinar a parte de competências, né? Para gerar negócio, e também nós vamos falar sobre espiritualidade. Porque eu acho que tudo que aconteceu, tá, nesses anos todos tem a ver também com a minha crença, a minha fé. Né? Eu vim de... Posso falar dessa parte? Claro, você tá aqui para isso. Inclusive é o que nós queremos saber. Como que você foi parar aí? Tá. Porque então, não foi assim, só... Eu tenho certeza que não foi só largar a IBM e falar assim, deu certo. Deve ter passado por momentos assim de falar, meu Deus, o que eu fiz? Deu errado, deu certo. Esses altos e baixos, em algum momento você precisou se agarrar em alguma coisa, né? E assim, né? Eu vim de lá cristão, né? Minha família, por que pareça, meu avô lá em Taiwan foi pastor. Que legal. E tinha naquela época menos de 1% de cristãos, né? Então foi um privilégio. Agora eu entendo também o seguinte, ser cristão não significa que a gente não vai passar por provações, dificuldades, mas eu entendo que são fases da nossa vida que nos fazem realmente ter pontos de inflexões, de entender que as nossas decisões, ela não está baseada apenas em humanos. Se a gente confia em Deus, a palavra de Deus fala, né? Buscai primeiro o reino e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Tá? Se isso é uma promessa de Deus, a gente entende que temos que viver, né, esses parâmetros da nossa fé dentro daquilo lá. Então, sim, eu tomei a decisão de sair da empresa, começamos a trabalhar, não tinha assim...
escrito lá na faixa de Deus, fala assim, agora, Lucas, pode ir que vai dar certo, né? Zero problema. Isso não vai existir, né? Mas a gente tem que colocar com resiliência. E eu acho que um dos valores que eu lembro do meu pai falando, quando ele começou, ele que fundou a empresa, né? A nossa empresa de importação. Ele hoje, obviamente, que ele só não está trabalhando mais lá. Mas quando meu pai abriu a empresa, ele é cristão também, e ele falou assim para mim que até hoje a gente mantém esses valores. Ele falou assim, olha, eu quero trabalhar essa empresa, mas eu tenho um valor que eu não vou abrir mão, de ser íntegro nos negócios. Perfeito. Que a gente não vai fazer negócio que venha a fraudar pessoas através de desonestidade. Então, nós não vamos trabalhar com notas baixas. Assim, tá cheio de importador assim, né? Tem. Nossa. E aí eu posso ser testemunho de quase 28 anos, 29 anos de empresa, porque muita gente no começo falava assim, meu, não vai dar certo, sua empresa não vai... Não faz meia nota, como é que você vai vender? Exato, assim, como você vai sobreviver num país que tem tanta malandragem? Eu lembro que foi uma coisa tão engraçada, quando a gente começou a abrir a empresa, começamos a vender, e como era uma prática muito comum já, né? Então, eu nomeei alguns representantes, e alguns representantes começaram a visitar cliente. E aí eles chegavam, faz meia nota? Aí começaram a passar a proposta, né? E a gente falou, não fazemos meia nota, só vendemos com nota integral. E aí foi passando semanas, meses, e eu lembro que isso foi reduzindo a forma dessa pergunta. Até que hoje, ninguém mais pergunta isso pra gente, porque sabe que nós nunca vamos fazer. Já reconhecem, né? E isso também, para os representantes, foi uma coisa muito bom, porque ele não tem que ficar preocupado em ficar cobrando essa parte de nota baixa, né? Porque muitas vezes o responsável fica na mão do vendedor e fazer isso também. Né? Ele não precisa nem se preocupar com esse assunto. Não. Só vai, vende e dorme tranquilo. Exato. Então, assim, nós vimos tantas empresas concorrentes nossas que fizeram várias falcatruas. Hoje, quase todos eles já quebraram. Não estão mais aí. Foram pegos por uma hora a casa cai, né? Uma hora a casa cai. Então, acho que a desonestidade, né? É uma balança que tem um jugo desigual, mas Deus é fiel, ele já falou. Essas coisas vão acabar realmente o bolso furado, né? Você tenta aumentar as suas riquezas, mas Deus faz um bolso furado ali, não vai adiantar nada. Então, assim, eu entendo que a bênção que nós recebemos hoje tem a ver com a nossa fidelidade daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, nossas mãos da empresa, né? Então, a gente tem buscado esse trabalho, essa integridade, desenvolver esses anos todos, né? É difícil? Sim, não é fácil, tá? Vou dizer que é fácil. Não, a gente sofre muito com concorrência desleal, a gente sabe como isso é difícil, né? Tenho buscado algumas alternativas, mas eu entendo que a gente perseverar nisso, ele é algo fundamental para a nossa crença, porque senão, como é que eu poderia falar que eu era cristão, mas se nossas empresas, dentro dela, eu ajo, né? Exatamente. Acho que eu não seria um bom testemunho para poder estar sentado aqui e falar sobre isso, né? Isso é muito bom. E aí entra numa pergunta que eu ia te fazer, que é qual a dificuldade que você tem visto de contratar profissionais, uma vez que você já foi de tantos ramos diferentes, né? Você trabalhou na IBM, você foi empresário no começo, na parte comercial, você bateu perna, você foi em loja, você já vai para a China, faz viagem turística e econômica, você tem centenas de contextos aqui, mais de 50 representantes do Brasil inteiro, enfim, são muitos contextos, e que também vai englobar suas empresas, né? Seus profissionais que você contrata lá, né? Sim. Boa parte do nosso público que está ouvindo a gente aqui, Lucas, eles são profissionais que trabalham na área do e-commerce. Então, às vezes, ele fica pensando assim, como que eu posso me destacar sendo um profissional do e-commerce, né? Aproveitar que, tô ouvindo um cara aí como você. Que dia que eu daria para esse cara, então? Que hoje é um profissional de e-commerce, que sabe que a importação é quase que inevitável no setor que ele vai estar atuando de alguma maneira, algum concorrente vai importar, ou ele ou algum concorrente, e ele sendo um profissional, às vezes ele acha que é muito distante, porque ele pensa assim, isso é coisa para o dono fazer. Eu mesmo vou fazer o quê? Vou ficar aqui só observando, né? Tem alguma coisa que você enxerga que esse cara pode se destacar, mesmo sendo um talento, não sendo um empresário? Ele pode, por exemplo, estudar sobre importação, ajudar a empresa dele? Por onde que esse cara pode começar a aprender sobre isso? Bom, quando a gente fala, né, nós estamos aqui também no bate-papo com a questão do e-commerce. E-commerce, de fato, não tem como a gente negar os resultados, né? Eu tava antes de vir nesse podcast, fui dar uma olhadinha nos números do Mercado Livre, né?
Só para você ter uma ideia, desse primeiro semestre, agora de janeiro até junho, o Mercado Livre faturou 6 bilhões de dólares, daria 20 e poucos bilhões de reais, tá? Acho que é isso aí, de faturamento, né? Nós estamos falando de um mercado onde eles têm quase, aqui no Brasil tem mais de 70 milhões de pessoas cadastradas, tá? É muita gente, né? Estou falando já quase metade da população brasileira, 40%. Então, é um mercado gigantesco, não tem como hoje nenhuma empresa ignorar esse mercado, tá? Quem não está dentro do e-commerce, na verdade, está fadado super atrasado, né? Está super atrasado, ainda dá tempo, mas se não pensar nisso, está fadado a simplesmente fechar as portas, porque isso já é um fato, uma realidade, e não tem como mais você ignorar isso, né? Até a pandemia reforçou, né, essa questão do digital online. Sim, e assim, olhando para o mercado brasileiro, o e-commerce brasileiro era bem desenvolvido. Né? Obviamente que nós não temos número para competir com a China, porque a China está extremamente avançada, mas nós já somos um dos 3 ou 4 mercados de e-commerce mais desenvolvida, né, no mundo todo. Então, eu vejo assim, as empresas que querem buscar essa parte do e-commerce, né, em primeiro lugar, eu acho que precisa de ter talentos, né, precisa de pessoas que saibam trabalhar, tá? Não é Parece ser simples, mas não é tão simples. Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que eu tenho dado, auxiliando algumas pessoas do grupo, com o conhecimento que tive, de ajudar eles até começarem a sua vida com e-commerce. Então, tenho pessoas que eles perderam emprego. Eu tenho, inclusive, uma pessoa que ele tinha um restaurante e devido à pandemia, ele fechou a loja. E uma pessoa de 50 e poucos anos, ele estava sem esperança, o que ia fazer. E eu comecei a falar, olha, vamos começar a trabalhar com e-commerce. Eu incentivei ele, inclusive, num evento da Alexandre Nogueira. Foi lá fazer curso, aprender. Né? E ele, aos poucos, ele foi pegando as ferramentas e a minha empresa também ajudei ele. Então, comecei a sugerir produtos para ele trabalhar. Eu dei um prazo maior para ele começar. Né? E eu falei para ele assim, fica tranquilo, porque se você não vender, eu também te ajudo. Você pode devolver, troca por outro produto. Legal, né? Eu dei um apoio para ele poder iniciar a jornada dele. E ele foi buscando, foi aperfeiçoando, foi trabalhando. Então, eu vejo assim, uma grande possibilidade de uma ascensão também na área social, financeira, o e-commerce, que pode porque tem muito talento, Lucas, que ele não vai ter esse Lucas para falar assim, olha, vem para cá. E aí ele tá te ouvindo agora, e ele tá lá dentro da empresa dele assim, pô, meu dono, o chefe aqui, ele não vai importar. Eu tô ouvindo o Lucas falar, eu tô ficando louco aqui porque eu quero importar, mas eu sou só um talento, eu não sou um empresário. Como que um cara que não é empresário pode aprender com a importação a melhorar o currículo dele como profissional? Eu sei que falar mandarim já é um bom tiro, porque pouca gente fala e vai se diferenciar enormemente. Exato. Mas não é tão simples ele conseguir isso. Sim. Tem algum curso que é para profissionais de como se aprenderem sobre importação? Se não tiver, a gente faz um aqui pra vocês. Mas nesse sentido de, tipo assim, tem algum material que você aconselha que eles possam começar a buscar? Porque às vezes esse cara, Lucas, dentro da empresa, ele pode ser um porta-voz pra falar com o dono da empresa, com a dona da empresa, falar, eu vi o podcast lá, estudei umas coisas que eles indicaram, acho que a gente tem que ir pra cá. Né? Enfim, como que você vê isso? Vamos lá. Antes de responder essa pergunta do Mário, eu vou só complementar essa parte do trabalho de e-commerce, de ajudar as pessoas, né, de buscarem essa jornada. Esse exemplo que você deu, acho que tem muitas pessoas hoje que estão decepcionadas com o seu trabalho e não sabem para onde começar. Eu posso falar com segurança. O e-commerce, no caso Marketplace, ele é a forma mais democrática hoje e mais seguro para você iniciar um negócio. Eu vou dizer por quê. Você vai abrir uma loja, muita gente, às vezes ele pega um dinheiro da aposentadoria ou uma rescisão contratual, né? Trabalhou lá 50, 40 anos numa empresa, recebeu uma bolada, né, de rescisão contratual. E aí a primeira coisa que ele vai fazer é, vamos procurar uma franquia, vamos abrir a loja. Né? E aí você vê, infelizmente, o case de fracasso é muito grande. Primeiro porque ele... Apesar das empresas franqueadoras, o trabalho exatamente minimizar esse trabalho,
o que está acontecendo hoje é que, devido à nossa carga tributária, a competitividade, a Tem os margem... royalties, tem umas taxas. Exato. Então, a margem líquida, ela é muito baixa. E o empresário que vai hoje entrar no mercado, que não sabe trabalhar, ele coloca muito dinheiro num projeto e muitas vezes aquele dinheiro da vida dele, da aposentadoria, e o negócio não dá certo. Ele acaba realmente perdendo tudo. Eu olho, pelo menos, o e-commerce algo muito mais seguro. Você pode começar dentro da sua casa. Você não precisa abrir uma loja. Você não precisa contratar um funcionário. Você pode, você mesmo sentar lá, né, e desenvolver isso e criar um mecanismo que possa aumentar a sua renda com isso. Sim. E aí vem a segunda parte da pergunta do Mário. Bom, se esse cara for uma pessoa independente que está fazendo isso, obviamente que para ele começar a importar, ele precisa de um capital. Ele não pode iniciar uma importação com valor muito baixo. Eu já vi muitas pessoas perguntando, mas eu com 5 mil reais posso importar? Você pode. O problema é que o custo vai chegar tão caro que talvez não compensa. Porque a matemática da importação tem o seguinte, tem que ter volume. Porque o volume dilui o custo da importação, que faz com que seu produto seja competitivo. E depois, o desafio grande da importação é o seguinte, você tem que pagar a compra à vista. Porque como você não te conhece do outro lado do planeta, nem você, como é que ele vai te dar crédito, né? Então, o crédito você consegue com empresas nacionais, mas lá você não consegue. Sim. Então, primeiro, você vai ter que ter um capital de giro muito alto. Você compra o produto, importou, às vezes chegou aqui, você já tem que planejar outra compra, porque tem um prazo para produção até chegar no navio. Um navio, por exemplo, marítimo, no mínimo, só o navio uns 35 dias para chegar. Aí mais os 10 dias para desembaraço, mais não sei o quê. Você está somando aqui 50 dias de uma carga. Então, você tem que programar a compra antecipado daquele produto. A cobertura de estoque está sempre dentro do seu fluxo. Você não pode esperar acabar, ter mais estoque para você comprar, não vai conseguir. Aí vai ter ruptura de estoque o tempo todo. Então, esse é o grande desafio da importação. Então, a importação não pode só prever o dinheiro para comprar o primeiro lote. Você tem que ter dinheiro para você bancar as próximas importações, né, e ter um capital de giro que possa sustentar. Então, nisso aí, é o que muitas empresas não falam. As importadoras só falam, não, você tem dinheiro, pode começar a importar. E depois a gente vê. Então, um talento que está ouvindo a gente aqui hoje e que ele não tem esse dinheiro no bolso, ele trabalha para algum e-commerce, ele é, sei lá, o cara que empacota. O e-commerce está aqui ouvindo a gente aqui, ele faz para a logística lá e está lá empacotando, ganha seus R$2.000 por mês. E ele está ouvindo a gente e ele fica assim, eu não vou poder importar agora. Sim. Se for para o mercado nacional, então é melhor eu continuar sendo um CLT aqui, mas eu queria tanto aproveitar esse momento de importação para poder nem que eu fosse um melhor profissional. Acho que um bom caminho seria ele começar a estudar os sites como o Alibaba, por exemplo, ver produtos, e sugerir produtos para o seu e-commerce onde ele trabalha, para começar a despontar nesse processo, vai estudar mandarim também, inglês. Exato. Mas eu acho que tirando esse contexto assim, o melhor lugar para ele começar, se ele quiser começar a brincar, mesmo sem dinheiro, mas pelo menos para ele ter uma noção, seria o Alibaba mesmo? Eu acho que o Alibaba, ele hoje é uma plataforma B2B, tá? Ali eu acho que você consegue sintetizar um monte de produtos que são viáveis para importar. Ali sim vale a pena você conhecer, né? Agora, quando não tinha essa taxa da blusinha, né, que o nosso governo o bondoso fez, né? O que acontecia? Muita gente podia comprar no AliExpress, que é uma versão B2C. Dentro do AliExpress, você podia trazer, podia revender, fazer algum trabalho para conhecer e criar uma experiência. Sim. Eu acho que a parte da importação pode ser feita, assim, alguns cursos que ensinam. Eles falam de importações também simplificadas, que você pode usar no Correios, tá? Porque... importa fácil, né? Acho que até $3.000, né? Você consegue importar, tá? Então, isso também pode ser feito de uma forma mais simples, né? Porque a importação simplificada que eles falam, eles fazem a mesma coisa que hoje está na taxa da blusinha, tributam 60%, né, do valor, geralmente é cobrado sobre o valor do frete também. Esse é o grande problema da pegadinha, né? Ou seja, às vezes um produto em dólar lá fora custa X, mas o frete representa 30%, 50%. Então, o seu produto já virou 50% mais caro, porque o tributo é
calculado É isso sobre do o frete. pedido, né? Sobre Não sobre o produto. Sobre o frete. Sim. Tá? Então isso onera muito também. Mas, de qualquer forma, existem muitos produtos que são extremamente interessantes, mesmo com tudo isso. Por isso que tem que colocar no papel, tem que fazer muita conta. Eu acho que a primeira coisa, para quem quer importar, é aprender matemática. Tem que saber usar a calculadora. Compra a calculadora do Lucas. Isso. Mas, então essa é uma ótima dica. Tipo, sou um CLT, ainda não vou importar agora, não tenho nem pretensão de sair da minha empresa hoje, mas já quero começar a brincar disso aí mesmo sendo um profissional ainda, não sou empresário. Vai brincar no Alibaba, já vai fingindo ali o processo de compra. Acorda de madrugada para conversar com o pessoal, né? Porque tem um chat, né? Que a gente conversa lá. E até falando, né, de cultura, desculpa te cortar, não, depois isso, você volta aí pro... Não, eu tava concluindo, é isso mesmo. Mas o ritmo de trabalho é muito diferente. Inclusive, foi uma das coisas que a gente ficou bem impressionado, assim... Apesar da gente ser empresário e trabalhar bastante, mas quando a gente vê os funcionários, o Tang mostra um vídeo, né, onde tem lá o funcionário com um colchão no chão da empresa, porque ele descansa, depois volta a trabalhar. Isso choca aqui no Brasil. Então, a gente tem essas questões também culturais. E aí, eu já queria aproveitar e te perguntar o que as pessoas aqui... tem que ter para conseguir quebrar essas barreiras, né? Então, eu digo de soft skills. Quais são as habilidades, né, principais comportamentais que essa pessoa ela tem que ter para conseguir ganhar um pouco da confiança, Sim. ou ganhar a confiança. E o que, assim, de jeito nenhum, se eles... do outro lado, perceber que a pessoa for de tal forma nossa, é coisa que eu não vou negociar. Tá. Me diga. Isso que você falou é muito pertinente. Essa questão da carga de trabalho é totalmente diferente, né? Eles realmente têm... eu fico impressionado porque toda vez que você manda uma mensagem, o tempo de resposta deles é muito rápido. Comparado com a gente que... Então, se a gente está querendo conversar, fazer negócios, fim de semana, sábado, domingo, vai ter a nossa festinha, vai para a praia, né? Eles estão lá trabalhando. E por isso que a produtividade, né, deles é extremamente maior do que qualquer lugar do planeta. Isso vai criar depois um burnout? Sim, já está tendo. Mas eles... Isso é natural, ser humano. Natural, ser humano, né? Tanto que a gente está vendo já uma mudança de comportamento na China. As gerações mais novas agora... já fim de semana já não querem saber, querem também descansar, então já tem um pouco... Equilibradas, né, vamos dizer. Exato. Agora, o principal skill que você precisa ter, primeiro é a questão do fuso horário, então você vai ter que estar trabalhando à noite, né, enquanto você está lá, tem gente lá assistindo TV no cinema, ir pra balada. Foco, né? Você vai ter que estar lá na casa, lá umas 10, 11 horas da noite, tá lá trocando mensagem, né, que ele vai ver que você está interessado. E os empresários chineses, eles têm muito esse apreço com a questão da importância como você valoriza o tempo de resposta, né? No caso de uma velocidade. E óbvio, aí entra o ponto novamente da importância da viagem, porque o fato de você demandar uma viagem de 26 horas a 30 horas, né? Que realmente é uma viagem longa para a China. Você chega lá, sabe? E colocar seus pés lá naquele país e falar assim, eu vou lá visitar sua fábrica, eles se sentem extremamente honrados. Que legal. E ali encurta muito as possibilidades de negociação, relacionamento que muitas vezes estaria meio frio. Então, às vezes você está... Isso acontecia muito comigo já. Tinha empresas que eu já negociava há anos, compravam. Quando tive a oportunidade de conhecer a fábrica dele e visitar, nossa, ele assim... Estreitou o relacionamento. E aí, as oportunidades de negócio depois começaram a abrir. Ou seja, ele começa a indicar também, né? Eles começaram a mostrar... Até preço, né? O lançamento de produto, ele posta para você primeiro, ele te dá prioridade. Então, isso é muito importante, né? Então, quem realmente quer trabalhar com importação precisa pensar nesses detalhes. Por isso que eu tava puxando aqui, ó. Você vai brincar de Alibaba e tudo mais, ainda vai estar lá no seu CLT ali... Já é uma fase boa, porque o dia que você resolver virar a chavinha e abrir seu e-commerce, você tem que aprender tudo do zero ali, é muito pior. Aproveita agora que você tá... Mas aquele negócio, você tá disposto a ficar acordado quando eles estão dormindo?
É isso, Quando os seus Exato. concorrentes estão dormindo, eu acho que é muito sobre isso, né? Exato. Não é tão simples. E como é que eles quebram a barreira da língua nesse sentido, o Lucas? Porque eu falei uma vez, eu já cheguei até a importar. Que eu trabalhava numa empresa, eu era esse cara que eu tô te falando, né? Eu era um CLT, trabalhava com uma empresa da parte de automotivo, peças automotivas, e eles queriam muito importar uma chapinha feminina para cabelo mesmo, chapinha de cabelo, mas que fosse 12 volts, que você pudesse colocar dentro do carro ali, colocava no acendedor de cigarro do carro, sim. E a mulher ia fazendo a chapinha ali enquanto o marido dirigia, por exemplo. Sim. E eles viram isso na internet, acharam na China e falaram, a gente quer trazer. Só que eles não falavam inglês, nada. Aí eu me meti a entrar lá, eu era funcionário, eu vi eles falando, eu falei, vou fazer isso sozinho. Eu entrei lá, aí eu ficava à noite no computador, entrava num chatzinho que tinha um pinguinzinho ali, aí eu entrava, conversava com o pessoal, eu falava inglês, provavelmente pelo jeito que a pessoa me respondia, ele também estava traduzindo do mandarim pro inglês lá. Sim. Eu traduzindo do português pro inglês aqui, e ele traduzindo do mandarim pro inglês lá. Sim. Sabe-se lá se em algum momento a gente tava falando de cadeira e ela tava falando de banco, mas a gente ia conversando. E aí, no final, eu consegui importar 2 peças de amostra, paguei lá um valor, chegou, mostrei pro pessoal. Aí o dono do e-commerce ficou maluco, falou, nossa, que legal que você fez isso. Pô, trouxe pra gente, eu não queria fazer isso. Aí ele viu o produto, levou pro mercado nacional, tentou achar alguém que fazia, ninguém fazia. No final, ele começou a trazer de lá o produto e foi através de um funcionário, que fui eu, brincando no Alibaba. Tava brincando lá, achei o chat e tal. Mas a barreira da língua hoje tá menor, né? Mas ainda a grande maioria lá fala mandarim traduzindo por inglês? Ou, de fato, o inglês resolve minha vida? Acho que assim, se você quer trabalhar com comércio exterior, inglês já resolveria uma boa parte, tá? Então, muitos chineses hoje mais jovens também já falam chinês bem. Só que tem o seguinte, inglês, né? Existem algumas regiões da China que dependem dessa questão, e inclusive no nosso suporte da viagem da China, a gente tem tradutores em chinês, justamente para ajudar isso. O que acontece? No Canton Fair, que já é uma feira mais internacionalizada, tem muitas nações que vão lá, o expositor que está lá, ele sabe que precisa falar inglês, porque senão ele vai conversar com 30 nacionalidades lá de línguas, não tem jeito. Então, eles vão lá preparados para falar inglês. Mas tem uma região na China que a gente levou o pessoal esse ano para lá, uma região mais para o norte da China, perto de Xangai, chama-se Yiwu. O Yiwu é uma região onde tem o maior centro atacadista do planeta. Tem 75 mil lojas. Nossa. Tá? Dividido isso em vários andares de prédios. Ela me leva na José Paulino aqui em São Paulo, eu quero morrer. Se eu for aí nesse lugar, eu vou desmaiar. Primeiro corredor, eu tô desmaiado já. Exato. Então, não, imagina, no Brás, né? Você vai no prédio do Brás. Agora, você imagina 75 mil lojas que tem tudo que você possa imaginar de produto. E aí, o que acontece? Lá dentro são lojas de pequenos portes, de box, por exemplo, de 15 metros quadrados até 50 metros. Esse cara não vai falar inglês. Eles não falam inglês. Porque ali é um local voltado para consumo doméstico. Então, lá só falam mandarim. Então, muito poucas empresas falam inglês lá. E às vezes o produto mais incrível que vai mudar seu jogo tá lá, né? Exato. Porque ali também é uma oportunidade para quem quer importar em pequeno volume. Sim. Então, o que acontece lá? Lá eles não são, a maioria não são fabricantes, são atacadistas. Sim. Então, lá no showroom dele, tem essa xícara, por exemplo. Aí você pergunta, bom, quantas peças? Uma caixa fechada, 100 peças xícaras, eu consigo trazer já. Daí, eu posso trazer esse carrinho que está aqui. Esse aqui foi da China. Foi da China. Ou posso trazer um microfone. Então, você começa a montar seu pedido em pequenas quantidades, tá? Obviamente que quando é pequena quantidade, você não consegue fazer a marca própria. Você vai ter que comprar, chama-se white label, né? Que é marca que está lá disponível. Mas ali tem uma grande vantagem. Você começa a trazer N produtos e você compacta isso num container, uma quantidade pequena, e traz para o mercado brasileiro para testar. Teste, né? Exato. Funcionou, aí você vai numa fábrica white label lá, faz sua marca. Né? Exato. Um bom teste. Então é um teste então assim, para essa região Yiwu, se você não souber chinês, já fica mais difícil, realmente, só saber inglês. Mas se você vai nos centros urbanos assim maiores, como no caso Xangai, o próprio Canton Fair, ou em Hong Kong também é tranquilo, porque como foi uma colônia britânica, lá quase todo mundo fala inglês. Mas se você sai um pouco dessas províncias, principais cidades, você já vai ter uma certa dificuldade. No dia a dia,
motorista de Uber, de táxi, ninguém fala inglês. Você vai ter que se virar nos 30 ali, né? Vai comer escorpião lá, meu filho. Não, é arriscado, Exato. né? É arriscado. Então, assim, acho que assim, apesar de toda a tecnologia do IA, né, que ajuda muito, ainda tem, sim, as suas dificuldades, né? Sim. Por isso que eu falei para vocês, tem gente, eu vou me arriscar aí sozinho. Você pode ir sozinho. Leva lá seu tradutor Google. Hoje já tem um aparelhinho que você fala, Tem fone da Xiaomi lá que já traduz na hora. Que traz na hora. Samsung, sim. Enfim, tem um monte. Ajuda, sim? Ajuda, né? Porém, eu acho que sozinho, sem uma assessoria, como eu falei, você vai ter duplo trabalho para começar. Depois de um tempo, que você vai 2, 3 vezes, se você quiser sozinho, você já ganhou a experiência. Aí é uma outra história. Mas para quem está querendo ir pela primeira vez, eu acho que não é meio arriscado. E assim, me diga se estou certa ou errada. O chinês também é muito de confiança. Então, se você vai com um grupo que já é confiante, já fala, já sabe, conhece a cultura, isso também já quebra a barreira, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o fato de também ter um tradutor, né, que fale a língua original, eles também entendem, da mesma forma como o Mário comentou lá no início, dos cariocas, né? Eles, esse cara é gringo, eu vou tentar extrair algumas coisas. Mais aqui. Até mesmo se você pegar um táxi, o cara pode se enrolar. Agora, se você vai compor um cara local, o cara já se conhece, ele já sabe que não dá para se enrolar daqui. Mas dá uma volta a mais com você. Você fala assim, é só no Rio, não, em qualquer lugar do mundo. Se for na França, o cara perceber que você é meio bocó, e se ele for um cara de má índole, ele vai dar uma volta a mais com você. Você gasta mais dinheiro. Exato. Você não tem erro. Então você tem as empresas, só pra galera entender o contexto, pra gente entrar nessa questão da viagem de maneira mais clara, né? Ou você tem a sua empresa que é B2C, você vem direto para o consumidor final, os calculadores, também tem o B2B, você deve atender as papelarias e tudo mais, a importadora, no caso. Sim. Você tem a empresa que faz as viagens, né? Isso. Que o nome dessa empresa é Asia XP. XP de Experience, né? Asia exatamente. Então, no que consiste isso aí? Inclusive, eu já quero deixar para você aqui, meu querido, se você quiser ir para a China com essa viagem que é extremamente organizada, e vou te falar... Melhor custo-benefício que você vai achar, certeza. Me chama aí no negócio aí no meu Instagram, tá aqui na descrição, que eu te aviso como você faz, te mando o link, mando tudo pra você lá. Perfeito. Condições especiais. Exato. Então, assim, a viagem que nós vamos planejar agora, né, em outubro agora, tem a famosa Canton Fair. Essa é uma feira que todos os brasileiros querem ir lá, porque é uma feira que tem 1 milhão de metros quadrados, tá, de espaço, 45 mil expositores. Quem já foi no Expo Center Norte é mais ou menos 28 vezes o tamanho do Expo Center Norte. 28 vezes. É uma cidade. Você precisa ficar um dia inteiro andando, você não anda num corredor. Exato. E ela é dividida em 3 fases, tá? Então, para cada fase são 5 dias de feira. E dentro dessa fase existe o segmento de produtos que te interessam. Então, na fase 1 você tem lá, por exemplo, produtos mais voltados à área de automóveis, eletrônicos, eletrodomésticos. Depois, na fase 2 você tem a área de brinquedos, produto de casa, decoração. Em fase 3 você tem a área de roupas, confecções. Eu estou só simplificando aqui, tá? Tem muitos produtos, mas o que acontece? Você tem que escolher uma fase, né? Ou se quem quiser ficar 2 fases também pode, mas geralmente depois de 5 dias você não vai querer andar mais, né? Porque é muito grande. Então, escolher uma fase que tem a ver com o produto que você já trabalha, né? Geralmente seria bom ou se você não trabalha, você já ter certeza do que você quer. Eu acho que primeiro ponto, você quer viajar para a China, tenha já uma ideia para você não ficar dando tiro no escuro. Você tem que ter uma noção para você saber, né, poder chegar lá e aproveitar o melhor dessa viagem. Então, o nosso trabalho é o quê? É levar o pessoal do aeroporto, né? Cada um vai comprar sua própria passagem aérea. Então, tem gente que quer voltar um pouco depois, às vezes o cara quer fazer uma escala na Europa, o cara quer fazer uma escala nos Estados Unidos, ou seja, cada um tem a sua liberdade de escolher a sua passagem. Mas a gente vai marcar uma data de chegada junto, né? E a gente vai fazer nossa rota, seria uma parada em Hong Kong. Hong Kong nós vamos ficar 2 dias, vou ter um dia de turismo para levar para conhecer as cidades. Hong Kong é maravilhoso, é um país, né, incrível. Legal. E depois todos os translados vão ter ônibus que vai levar a gente. Então a gente vai para Cantão, aí Guangzhou, que chama Guangzhou a cidade em chinês, né?
e é o Cantão, que a gente fala em português. E ali nós vamos ficar na feira do Cantão Fair por 5 dias, né? E depois retornando para o Brasil. Existem alguns pacotes à parte que a gente faz. A pessoa quer ir para IU também. Então pode também pegar um pacote que vai para IU, que vai ter lá uma assessoria também para o pessoal para visitar esses 75 mil lojas, né? Caramba. E poder conhecer cada um e quem sabe já fechar uma importação também. Daí retorna. Quantos dias para... No IU seria mais 3 dias. 3 dias, Tá. A viagem sem IU, que é a tradicional, são São quantos 10 dias? dias, 10 dias de contado da data de ida até a chegada para o Brasil. E o que consiste o pacote é a pessoa compra a passagem aérea dela à parte, Isso. a alimentação local é a parte, ela que tem que bancar Isso. a alimentação, e o que ela quiser comprar para ela também de uso pessoal é a parte, mas Isso. hotel, translado, feira, tá tudo embutido. Isso. Então, o pacote que nós vamos levar está incluso exatamente a parte de ajudar, inclusive, a fazer a credencial na feira. Não precisa mais de visto na China. Desde maio, tá, a China liberou a viagem para lá sem visto nenhuma até acho que ficando Abril, 30 né? dias. Até abril de 2026. Isso. Então isso vai ajudar muito o passaporte brasileiro, porque antes a gente tinha que tirar visto, dava bastante trabalho. né? Mais burocrático, tem questão de valores, Exato. né? Aí tem que ter uma carta convite para a China, para a feira. Essa carta a gente providencia o pessoal. Os hotéis são quarto duplos, né? Então vai ficar sempre um quarto, 2 camas de solteiros. Tem um café da manhã maravilhoso, os hotéis. Então a comida é tão farta que você nem precisa almoçar praticamente. Muito chá? Muito chá. Tem muito café. Matcha, pobá. E café, por incrível que pareça, o mercado de café na China hoje eu tá sei. muito grande, né? Eu Então, trabalhei com o pessoal da Wikoff lá, o pessoal chinês em alguma boa Eu parte da amo cozinha. chás, E eles amam café. Assim, E a qualidade do café tá muito bom também. Então, não deixa nada desejado no nosso mercado aqui, né? Muito bom. Então, já está incluso os hotéis, todos os translados, os ônibus que vão levar a gente para o aeroporto, para o hotel, até para o local da feira, tudo já está incluso. Está incluso também um seguro-saúde, em caso de alguma pessoa passar mal, esse seguro-saúde você vai poder usar um hospital lá se precisar, depois pede um reembolso, né? Hein? Vai estar incluso também os tradutores que forem necessários. Então, se a pessoa não precisar, já fala inglês fluente, não tem problema. Mas quem não sabe falar português, não fala, desculpa, não fala inglês, nem chinês, tá disponível esses tradutores. Mas se não souber português também, dá um jeito. Dá um jeito, a gente leva também, né? E depois toda a assessoria, por exemplo, para instalar aplicativo, pré-viagem, né? Porque tem que ter um monte de pequenos detalhes da viagem que você precisa. Você não vai usar o Zap lá, e vocês marcam Não adianta você levar dinheiro, não vai funcionar. É verdade. O dinheiro tá erradicado praticamente da China, né? Você chega com o dinheiro lá, o pessoal junta uma galera pra ver. Ó, dinheiro! Que é isso? Ó, dinheiro! As crianças nunca viram, né? Exatamente. Né? Então tem... E vocês fazem, desculpa te interromper, vocês fazem uma reunião com quem vai viajar? Isso. Pra já instruir. E eles estão o tempo todo juntos. Tipo, é um grupo que anda junto. A gente anda junto. Aí a gente leva lá para, por exemplo, vamos fazer compras também depois pós-feira. A gente leva alguns lugares para fazer compra. Compra uns 4 iPhone, volta, vende tudo para pagar sua viagem. Compras para as mulheres, para as esposas, né? Esposas. Se você quiser ir, eu estou esperando ir com você nessa viagem aí. Me chama no Instagram lá, @marioguimarães.me, eu te passo todo o processo com condições especiais pra você ir. E o Mário já tá treinando inglês, né? Mandarim, então. Logo ele já tô xie. Isso aí. Tô treinando. Tô treinando, muito bom. Né? Então, assim, e depois também toda a assessoria para a gente ajudar a importar. Como que funciona, como que calcula, toda a parte tributária, a gente dá todo o apoio também. Ou seja, você vai lá, vai ver o produto, fornecedor, dá todo o apoio. Ok, dá para trazer? Aí a gente começa a operacionalizar também essa importação. Eu quero trazer sozinho. Também não tem problema. A gente tem um parceiro que abre o radar para sua empresa, pode fazer, se você quiser. Olha aí, abre até o radar já. Se você quiser, eu quero usar uma trading, então a minha empresa pode também fazer esse trabalho de importar para você inicialmente, para você ganhar escala. E depois você pode fazer seu voo solo também, depois. Gente, muitas facilidades, é isso aí. Se for um empresário, se você é um talento do e-commerce, já tem acesso aí ao dono da empresa, quer ir junto com ele,
E, enfim, você não vai se você não quiser. Porque tá fácil, vamos Tá dizer fácil. assim, no sentido de estruturado. Tá tudo estruturado, né? E é um grupo Seguro, pequeno. né? A gente não quer muita gente, justamente para também melhorar a qualidade desse grupo. Eu sei que tem uns grupos lá muito grandes. Vagas que acaba, limitadas, né, Lucas? acaba realmente tendo vendas limitadas. Então a gente quer um grupo pequeno para poder realmente ter um Dá essa padrão de qualidade atenção, também. sim. Ou Tá. seja, fechou o grupo aí, galera. Só a próxima. Vai ficar pra próxima. Faltam poucas vagas, tá? Então É. avisa pro Mário aí, estamos juntos aqui para poder levar É vocês isso. aí para a China. Eu quero agora trazer o assunto de empresários do reino. Eu sei que você tem esse projeto. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso Qual sim. é a sua ideia? Assim, a gente teve um gostinho, né? A gente foi impactado aí, né, pela ideia. A gente quer, com certeza, contribuir, fazer parte. Mas eu queria que você contasse. Bom, vamos lá. Então, novamente, né? Só lembrando que nós começamos o podcast, eu falei, né? dos valores que eu tenho por ser uma herança cristã na minha Sim. família, né? E eu entendo que, sendo cristão, nós temos um chamado que Deus colocou sobre a vida de cada um, que é pregar o evangelho, de a gente poder levar as boas novas. Só que, se a gente olhar hoje a igreja, quem tem vocação para ser um ministro do evangelho, um pastor, um seminarista, um missionário, se você olhar, não tem nem 3% da população. Aí a pergunta que fica é o seguinte, então, os 97% da gente aqui, a gente vira o que? Vive um cristianismo... Só o 20. Que na maioria de muita gente que se professa sua fé cristã, ou seja ela católico, evangélico, não importa aqui a placa de igreja, o que acontece no caso da realidade do nosso país é o seguinte, nós estamos vendo o cara ser um cristão aos domingos, quando ele vai pisar o pé na igreja. E na segunda sábado, ele está vivendo uma vida normal, muitas vezes vivendo uma vida que esqueceu, né, que Deus existe, está lá vivendo as suas preocupações. Isso tem sido muito constante para muitas pessoas. E talvez outra pergunta que a gente faz, né? A gente olha para o nosso país que falam que já tem... Parece que nós só temos mais de 30% da população que se professa evangélicos, né? Então, nós estamos falando de uma população de quase 100 milhões de habitantes já, perto disso. E por que o nosso país não muda, né? A gente está olhando a questão da corrupção, as violências que tem nas cidades grandes, né? A gente fala assim, não é possível que o conceito da palavra de Deus deveria transformar as pessoas, né? A gente quer isso. Então, uma coisa tem me incomodado muito em relação a isso, e eu entendo que se eu tenho talvez eu não tenha vocação para ser pastor, né? Não sei, pode até ser, mas eu entendo que eu tenho um chamado mais importante, que é ser empresário, o que eu estou exercendo aqui. E aí a pergunta que eu comecei a me questionar é o seguinte, se eu sou empresário, eu posso conversar com as pessoas desse segmento, tem um acesso, né? Conheço as dores deles, eu tenho como dar para eles muitas vezes as ferramentas, né, que nós estamos conversando no podcast, de ajudar essas pessoas a encontrar de repente os seus caminhos como empresários, e com relação à sua fé também. Ou seja, se o cara é um empresário que é cristão, se professa cristão, será que ele não poderia ampliar essa mentalidade daquilo que ele está fazendo também, sendo também uma referência? Gerar impacto social, espiritual Exato. para as pessoas, né? Exato. A empresa dele ser relevante além do dinheiro. Exato. Isso vai muito, eu estava conversando, né, agora antes aqui com a Ju, né, sobre esse assunto, isso vai muito além do simplesmente, porque muitas vezes o pessoal fala, para ser cristão, então eu tenho que ser um cara honesto, eu não tenho que sonegar imposto. Isso aqui é uma pequena fração base, exato, você fala, é base. Eu diria que nem para ser cristão, viu, Lucas? Isso é para ser cidadão. Exato. O cidadão deve cumprir isso. Corretíssimo. Não é? Então isso não deveria nem se passar a ser cogitado numa pessoa que se diz cristão. Então, muitas vezes nós estamos enxugando o gelo, falando sobre um assunto que, na verdade, isso não deveria nem estar mais no ramo da conversa, né? Mas eu entendo que um cristão que consegue entender o seu chamado na esfera do reino de Deus, ela vai muito além disso. Então, uma delas primeiro, a gente tem responsabilidade de treinar as pessoas. Né? Como que as pessoas mudam? É você realmente desenvolvendo
o quê? Um treinamento, capacitação, para que a mentalidade seja transformada. A gente tem um versículo muito famoso no livro de Romanos, capítulo 2, que é o quê? Né? Transformar mentes. Transformar a mente vem através do quê? Do conhecimento. Né? E conhecimento do quê? Da palavra. A palavra, ela que vivifica a vida do homem, ela que convence o homem do pecado, da justiça e juízo, ela que nos faz transformar né, o nosso velho homem para um novo homem. Então, essa regeneração de uma pessoa, ela pode transformar completamente também nos seus negócios. A equipe, né? Todas as pessoas que estão ao redor, isso, fornecedores, eu costumo né? falar que vamos dizer assim, né? Todo patrão que ajuda os seus funcionários, é educado com seus funcionários, gera impacto social na vida das pessoas, às vezes se sacrifica em algum ponto para que outros possam ter aquilo que ele já tem de maneira exacerbada, ou talvez que já esteja sobrando. Todo patrão que é assim, ou todo dono de empresa que é assim, é um cristão? Não. Exato. Mas todo dono cristão deveria ser assim. Exato, exato. Eu acho que você não pode colocar o contexto, né? Mas porque faz parte da fé que ele professa, né? É como você vê um budista nervoso. Ué, como assim? O cara é budista e ele é nervoso, ele tem pavio curto. Eu não tô falando que ele não pode ter, e talvez ele busque o budismo para isso, para que ele possa diminuir isso. Sim. Mas o cara não pode estar 10 anos naquele lugar e não enxergar a mudança, né? E o que você está trazendo é como que a gente pode começar a enxergar a mudança no meio empresarial através da fé e dos princípios cristãos. E aí você quer, junto com o processo que você deve ter montado, algum método aí, alguma coisa, você quer começar a dar vazão para isso, certo? Eu vejo como isso aqui como um chamado, uma oportunidade de poder exercer os anos de experiência que eu tenho, né, como empresário, e também com a questão da minha espiritualidade, a minha fé. E poder aliar essas duas coisas para que possa entender o seguinte: eu posso ensinar mais pessoas a viver isso. Você não quer reter, você quer Isso. passar, né, expandir, porque como você disse, né, tem as pessoas que até conhecem, mas como que eu aplico dentro da minha empresa? Isso. É possível? Então, isso é bem interessante, né? Sim, sim. Para que as pessoas, elas proporcionar isso, né, para esses E empresários. fora que tem um apoio comunitário também, né? Que acho que muitas vezes você está se sentindo sozinho aí, está ouvindo um podcast como esse, está vendo aqui a gente falar. E às vezes você tem uma outra fé, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre o contexto de princípios e como a gente pode aplicar esses princípios dentro do nosso contexto de negócio. E eu vejo que muitas vezes a gente tem isso, quer aplicar, mas está sozinho no processo. E eu acho que quando você tem uma comunidade de princípios parecidos, ou uma comunidade de fé... Os parecidos que se tipo atraem, judeus, né? Judeus têm ali a comunidade deles e tal. Acho que o chinês faz isso muito bem. Eles conseguem comprar deles mesmos, ajudar eles mesmos nos processos de... Tanto é que uma vez que eu caí numa empresa chinesa e ele gostou de mim, ele começou a me indicar para todas as empresas chinesas que eu conheci. Eu falei, nossa, eu não sabia que tinha tanta gente assim. E eu acho que isso, falta um pouco disso no meio de quem professa a mesma fé, no caso do cristão, né? Então talvez esse processo também é muito para isso, né? Para juntar pessoas que têm o mesmo princípio e eles se apoiarem como empresa. Junta as expertises de negócios com a fé. Na verdade, tem... Além de trás dessa parte, né, que eu falei, um dos valores que eu quero desenvolver nesse projeto é, primeiro, educar as pessoas. Então, por exemplo, dar sustentação a pessoas que querem começar um negócio. Às vezes o cara não tem conhecimento. Então, terem ferramentas, ou seja, eu quero criar um portal onde tem as ferramentas de competências para o cara aprender. A parte de negócio, como ele pode desenvolver isso, né? Desde uma empresa pequena tem uma empresa de porte maior. Com a maior. diferença de que ele sabe que lá não vão ter coisas erradas. No sentido de errados que eu digo assim, de não cumprimento de lei, essas coisas. Sim, de todos os processos legalizados, tá? E principalmente trazendo para ele uma segurança, trazendo para essa pessoa que quer participar disso, né? Entender que nós estamos criando esse ecossistema, né? Para um grupo de pessoas que podem ser também o quê? Imagina você criar um grupo com essas pessoas e poder trocar as experiências. Quantos empresários que estão dentro das igrejas que eles poderiam contribuir com muito conhecimento, mas porque nunca puderam, talvez,
ter um grupo que tenha uma voz ativa para poder manifestar essa relevância. E o segundo ponto, falando em termos também financeiros. Quem hoje detém o maior PIB financeiro são empresários, né? Eles têm lá, eles ganham dinheiro, eles realmente desenvolvem. Muitos deles, inclusive, até coração inclinado para poder ajudar. Mas qual o grande problema que tem? Supondo, vamos falar sobre um ponto que hoje eu acredito que muita gente aqui deve concordar. É a questão de missionários. Missionários têm uma vocação chamada, o cara vai, seja para um lugar longe do Brasil, outros lugares do país, muitas vezes vai para a África, lugares pobres, ou até mesmo aqui no Brasil, no sertão nordestino, né? Lugares bem difíceis de acesso. Essa pessoa tem um chamado, só que geralmente ela passa muita dificuldade, porque ele também precisa ter o seu sustento. Os recursos são limitados. E aí você percebe, muitas vezes esse missionário ele tem que ir para uma igreja, aí ele vai lá, ele apresenta o projeto, né? Aí sensibiliza o povo naquele domingo e recebe as ofertas. Só que aí essa oferta geralmente o quê? Ela é limitada, né? Ela não tem um recurso que possa sustentar por vários meses. E aí acaba o recurso, ele tem que normalmente ficar lá correndo atrás. Ou muitas vezes esse missionário também não sabe administrar os recursos que são colocados na mão dele. Então eu fiquei pensando, bom, se eu também criasse uma forma de educar esses missionários, ajudar eles também a entender como fazer gestão do dinheiro, como você pode ser empreendedor. Por exemplo, você vai em país onde o cristianismo é proibido, por exemplo, eles poderiam ensinar eles a trabalhar com e-commerce, trabalhar com vendas, poder gerar seus próprios recursos. Não precisa ir muito longe não, olha pra Ilha de Marajó aí, o caso que estourou com o Felco, o pessoal todo, mas a Ilha de Marajó tá sendo falado há muito tempo atrás já. Muito tempo atrás já. E tem muitos missionários lá na Ilha de Marajó, tirando meninas da prostituição infantil. Isso. E às vezes falta recurso, falta habilidade. E aí, com um projeto desse, você consegue treinar essas pessoas. Exato. Né? Treinar, ele, por exemplo, trabalhar com e-commerce. Ele pode vender. Hoje, e-commerce, você pode trabalhar até mesmo com dropshipping, algo que não precisa de estoque, né? Então, assim, tem várias situações que podem ajudar. E aí, o que eu tive pensando? Se eu conseguisse criar esse grupo de empresários, onde eu consigo apresentar uma série de projetos missionários relevantes, que são pessoas sérias, existe um match que eu posso criar aqui, entendeu? E onde a minha organização faria o quê? A ser o ponto da credibilidade. Porque você tá aqui, foi curado, é aquela curadoria, né? Testei, avaliei, sei quem é o cara. Não é um qualquer que vai entrar aqui. Vamos fazer primeiro uma análise desse perfil, dessa pessoa. Exato. Imagina o seguinte, a gente fez a conexão com o empresário. O cara é um empresário lá do setor, tem muito dinheiro e ele queria disponibilizar um dinheiro para investir para uma função missionária. Você fala, pô, eu não sei para quem vou dar esse dinheiro. Será que esse cara é sério? Será que ele é confiável? Ele fica com medo, né? Agora eu falo assim, não, eu tenho aqui porque já foi validado, são organizações sérias que eu posso apresentar. Se você colocar dinheiro aqui, eu tenho certeza que existe uma governança financeira. Uma transparência, que vai ser uma prestação de conta e não vai te ajudar, você não vai sentir que eu coloquei, vou ter vender gato por leve, né? Então, isso é um sonho também que eu quero colocar isso a partir do momento, né, uma segunda etapa para fazer esse trabalho. Conta com a gente para ajudar a apoiar nisso aí. E se você é um empresário, tá ouvindo a gente aqui, e se tem um coração inclinado a isso, Mário, não sou da fé, não professo a fé cristã, sem problema. Se tem um coração inclinado a ajudar, a apoiar, quer conhecer os projetos e tudo mais, fala lá com o Lucas. Você chama a gente lá no Instagram lá que eu te direciono para o projeto aí. E aí o nome do projeto que você colocou? Chama-se Negócios do Reino. Negócios do Reino. Pensando no próximo, né? Pensando no reino de Deus, né? Sobre aqui na Terra, né? Ou seja, a gente só vai ver transformação aqui na Terra quando o reino de Deus manifestar aqui na Terra. Então, essa é o princípio dos valores, eu acho importante. Ou seja, a gente exercer, eu penso assim, exercer a nossa fé junto no nosso negócio mesmo, né? Bom demais. E fazer isso como um estilo de vida. Não mais, vamos separar o sábado e domingo para uma coisa e durante a semana a gente vai fazer outra coisa. Não, vai viver nosso estilo de vida. Não é sobre estar, é sobre ser, né? Você está me dizendo que a gente pode misturar os negócios com a nossa fé? É isso? Não é misturar, ela tem que fazer parte já do... Não é sobre estar, é sobre ser. Exato.
Exato. isso. Não é, Porque por muito tempo a gente ouvia falar, não, isso a gente não pode misturar, uma coisa é uma Não coisa. tem como, eu sou o que eu sou. Como Eu que não sou você o que eu separa? estou. Então, no trabalho você... Não, no trabalho não tenho Deus. Tem como? Eu fazer sou o isso? que eu sou, eu não sou o que eu estou. As minhas crenças, meus viés. Todas as perguntas que eu faço pra você aqui, eu faço com viés. Porque eu já estou enviesado nas minhas crenças. exato. Então, Sim. quando eu te pergunto algo sobre funcionário, eu já te pergunto pensando em algo que eu Que a gente acredito. acredita. Eu consigo ser um máximo imparcial? Tento. Mas é possível ser 100%? É impossível. Nenhum Não tem jornalista é como. 100% imparcial. Ele vai fazer a pergunta e a Já pergunta dele já enviesado. está enviesada, de alguma Exato. maneira. Alguns muito, outros pouco. Poucos, exato. Né? E isso não impede de ouvir o contraditório e mudar de opinião, ou, enfim, Exato. ou só ouvir e deixar por ali onde deve ser o papel dele, né? Mas é isso. E aí, voltando de novo, né, aquela pergunta, né? Então, se você tem 97 pessoas que não têm chamado eclesiástico, né, para ser um pastor, um missionário, a gente vai ter que exercer isso em todas as esferas da nossa sociedade, aquilo que nós podemos fazer de melhor. Então, não é só a questão só do negócio, a política, a educação, né, Sim. a parte de entretenimento. O cabeça não calma, né? que eu acho que eles falam na palavra é sobre isso, né? É sobre se ocupar lugares relevantes. Né? Exato. E a gente vê, né, por que o país hoje, né, tem tanta essa questão do viés ideológico tão forte. Uhum. Porque, na verdade, o próprio cristãos, eles deixaram de atuar nos seus valores, suas crenças, exatamente em várias esferas. Né? Então, Sim. eu acho que isso é uma coisa que precisa ser transformada. Então, eu não tenho pretensão de querer mudar a sociedade toda, mas na minha área, que é negócios, né, eu gostaria de estar Sim, sim. contribuindo para isso. Né, assim. É muito bom ouvir isso, porque eu prefiro ouvir pessoas que têm convicção e sabem o que elas querem fazer, do que pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina, né? Qualquer Exato. coisa, qualquer Qualquer coisa coisa que passa, você tá... Hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. Eu gosto de ver convicções, assim. Você é convicto do que você quer, onde você quer alcançar. E é sempre bom andar com gente assim. Eu fico prazeroso você estar aqui hoje, falando com a gente. Muito bom. Muito É bom, uma tá? honra pra gente, de verdade. Imagina. E eu espero que esse papo tenha levado pra você, que tá ouvindo a gente aí, um talento do e-commerce, um empresário. Obviamente a gente tá finalizando aqui com esse papo muito gostoso, que é sobre o que a gente professa. Mas a gente falou bastante aqui sobre importação, sobre Exato. negócios, sobre oportunidades de negócios. Então, ô Lucas, não deixa passar em branco, não. Olha para essa câmera que tá aqui e fala onde a pessoa encontra hoje suas empresas, o nome das suas empresas, como que eles encontram você e tudo mais. Tá. A minha empresa hoje chama-se CHTech, a importadora, só que nós não temos uma página, mas no Instagram, se você procurar 2 produtos nossos, chama-se Aurora Fragmentadora, tá, que são as fragmentadoras, e outra chama-se Procalc, com C mudo e um underline no final. Você vai encontrar. Vai passar pra gente lá direitinho, a gente coloca na A gente descrição. coloca na descrição. E a página Negócio do Reino tem também lá já no Instagram, Negócio do Reino. A gente precisa só atualizar algumas informações. Que A gente vai ajudar ele a É. melhorar isso aí. A gente vai dar uma atualizada. E sobre a viagem da China, nós temos uma página chamada Ásia XP _ oficial. Então, no Instagram. Ásia XP, a gente vai mandar essa informação, né? É isso aí. Mas E se aí? quiser o negócio da Ásia aí, ó, me chama poucas direto. vagas, hein, porque gente? eu consigo um esquema pra você aí, tá bom? Nós já estamos, assim, bem animados. E o Mário também vai estar junto conosco nessa viagem. Então, não perca essa oportunidade. Vai ser algo Outubro, incrível. até que dia que a pessoa pode Ó, ir procurar lá? na no- verdade, a data já está bem apertada, porque nós temos o problema da passagem aérea, que vai ficar Sim. bem cara. E o dólar deu uma caída, aproveita esse mês. Eu acho que o data limite, vocês tentarem fechar Final em de agosto, agosto, né? final de agosto. É. Não deixe passar, porque vai estar muito em cima da hora e talvez não vai dar tempo. É setembro, outubro. Outubro. Aí, meu amigo, dia das crianças se passou. Exato. E aí já era. Então é isso. Foi um prazer, né? Nossa, uma honra, de verdade. Eu gosto Assim, muito na dessas verdade, assim, histórias. é muito assunto, né? Sim. Mas a gente conseguiu conversar, aí eu extrair, mas eu sei que tem muito, muito mais conteúdo. E a Sim. gente quer realmente ter a É oportunidade isso de aí. mais encontros, Com né, de certeza. participar aqui dos negócios do reino. E realmente uma honra te ouvir, né? E conhecer um pouco mais do propósito
que você tem. E se você gostou aí, ó, vai na descrição, coloca aí, quero a parte 2, só falando de importação. E quem sabe a gente não traz o Lucas e mais uma pessoa pra falar só de importação. A gente faz uma mesa aqui só falar de importação, dificuldades, histórias engraçadas que a gente já passou lá. Deve ter muita história engraçada, hein, Lucas? Tem. Hoje foi um pouco mais sério, né? Primeira vez aqui, mas eu agradeço muito também, foi uma honra poder estar com vocês aqui e realmente foi muito gostoso essa conversa, né? Porque a gente conseguiu abrir um pouco, né? Um leque bem grande, né? Eu falar sobre... Hoje foi geral, né? Geral. Depois chega um tema específico, vamos ver o que o pessoal vai falar aí, a gente vai pro tema. Exatamente. Então, dá o like aí, dá o joinha, né? Então, se inscreve no canal aí, segue o Lucas lá nas redes. Você posta alguma coisa sobre... Aí é o seu pessoal mesmo, você posta, ele é aberto? Como é que é o seu perfil? Meu perfil é aberto, mas aí é um pouco mais pessoal, mas vocês podem me seguir lá depois também. Eu vou deixar meu Instagram lá. Arroba @lwang67. lwang67. Tá, pode me seguir lá. Você vai passar para a Jô essas informações depois? Que é a nossa assessora lá, ela me ajuda com o texto, a gente coloca tudo na descrição. Fechado. Fechou? Obrigado, tá bom, Lucas. Obrigado. Obrigada, gente. Pessoal, até o próximo episódio. Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Você já sabe, né? Ajuda aí, quem te ajuda. Me ajuda a te ajudar. Fechou? Até a próxima.